Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Anildo, terapeuta holístico. Hoje eu quero contar para vocês como é que eu resolvi o problema de pensamentos negativos. Pensamento negativo, todo mundo passa por isso, eu também passo. Quando eu falei da minha ansiedade, que eu tive ansiedade na minha juventude, assim até quase os 40 anos eu ainda sofria muito com ansiedade. Quando eu falei disso no canal, algumas pessoas falaram: "Ah, Nildo, então você é normal?" Olha, é claro que eu sou normal. E a maioria das coisas que eu falo aqui, com exceção de depressão, que eu nunca tive, mas assim, eu tive ansiedade, sim. Eu já tive ataque do pânico, sim. Eu já tive pensamento negativo, já sofri muito com pensamento negativo. Então, eu estou falando aqui com conhecimento teórico, acadêmico, mas principalmente pela minha própria experiência. Então, quando eu trago para vocês dicas, a maioria delas são dicas que eu experimentei e deu certo para mim. Não significa que vai dar certo para todo mundo, é claro. Mesmo os processos terapêuticos já catalogados, das teorias e técnicas alternativas que eu trabalho, como a hipnose, como a PNL, como Theta Healing, barras, não vai funcionar 100% para todo mundo, mas vai funcionar para a maioria. E essa dica que eu vou passar hoje para vocês, que é uma coisa que eu fiz, uma brincadeira que eu inventei na época para resolver o problema de pensamento negativo e que deu certo comigo, e eu vou compartilhar com você. E eu espero que ajude, porque eu sei que tem muita gente sofrendo com isso. Pensamento negativo, pensamento intrusivo, aqueles pensamentos invasivos, pensamento acelerado, tudo isso junto conduz a pessoa para a ansiedade, conduz a pessoa para a insônia, adoece, né? Era exatamente isso que acontecia comigo. Então, pensamento negativo é importante lembrar para você. O pensamento negativo, por si só, ele é inofensivo, não vai fazer mal nenhum para você. Muito embora pensamento também seja energia, mas ele é inofensivo enquanto ele é só pensamento. O grande problema do pensamento negativo é quando você transforma esse pensamento em sentimento, que isso vai reverberar de uma forma vibracional no corpo, aí sim passa a ser um problema sério. E como é que transforma um pensamento em sentimento? Por exemplo, agora nesse período da pandemia, o pensamento corrente para muitas pessoas é o medo de ficar doente, contrair o vírus, não é verdade? Então, todo mundo, eu imagino, que passou esse pensamento negativo na cabeça, inclusive eu, sem dúvida nenhuma. E se eu pegar esse vírus? Veio um pensamento na minha cabeça. Bom, depois eu acabei pegando e graças a Deus não tive problema nenhum, porque eu estava com a minha imunidade em alta. Mas antes de contrair o vírus, passou pela minha cabeça: e se eu pegar esse vírus? Como é que vai ser? Parei aí, não evoluí. Mas sabe o que acontece? Quando vem um pensamento desse tipo: e se eu pegar esse vírus? E você começa a criar uma historinha ainda. Se eu pegar esse vírus, de repente eu começar a sentir mal, e aí eu procurar hospital e não ter vaga para mim, não tiver uma vaga lá na UTI para mim, se não tiver respirador, ou se eu chegar lá no hospital e além de já estar contaminado, pegar um outro tipo de infecção, e aí depois eu vou piorando, e você vai conduzindo o pensamento, daqui a pouco você já está começando a sentir uma aflição. Aí sim é que eu estou dizendo para você, você transformou um pensamento que entrou na sua cabeça, de você mesmo, por causa do pensamento corrente, das notícias, entrou o pensamento e você parou e criou uma historinha. Teve uma pessoa que me contou da historinha que criou, que ficou preocupado que a mãe já idosa e a pessoa muito apegada à mãe e de certa forma muito dependente emocional da mãe, ela começou a preocupar com se a mãe pegar o vírus. E começou a criar historinha. A mãe pega esse vírus, daqui a pouco começa a passar mal, e se eu não tiver no momento para levar para o hospital, e se levar lá para o hospital, entubar, e depois ela passar mal, e depois ela morrer, como é que vai ser minha vida sem minha mãe? E então, essa pessoa me contou que daqui a pouco ela já estava entrando numa crise de pânico, porque simplesmente entrou um pensamento e ela criou uma historinha, e essa historinha virou um sentimento, virou uma emoção que reverberou no corpo. Daqui a pouco ela estava tendo uma crise de pânico.
Então, entenda bem isso. Pensamento é inofensivo e você precisa cortar esse pensamento aí. Não inventar uma historinha. Então eu já ensinei aqui para vocês algumas técnicas, já ensinei para vocês koan, já ensinei para vocês praticar mantras, mas essa técnica que eu vou passar para vocês, a técnica não é bem técnica não, foi uma brincadeira que eu inventei comigo e deu certo. Eu tenho muita dificuldade com números. Eu vou contar e eu atropelo os números. Se eu fizer uma conta de somar com 3, 4 parcelas, cada vez que eu somar essa conta vai dar um resultado diferente. Eu tenho muita dificuldade com esse negócio de números. Quando eu preciso mesmo, eu me concentro e faço direitinho. Mas eu sei que essa é uma dificuldade que sempre eu tenho que passar por cima. Mas passo, eu não deixo ela me vencer não. Mas como eu já sei disso, que eu tenho mais ou menos essa dislexia com números, então, quando vem o pensamento negativo, qualquer um pensamento negativo que eu percebo que bateu forte, eu começo a contar de 100 até 1, de 100 para trás, tipo 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 87, 86. Eu quero contar para vocês o seguinte, eu nunca consegui chegar até 50. Eu começo de 100, quando chega ali pelos 60, 65, o pensamento já voou. Já não estou mais com aquele pensamento na cabeça. O pensamento saiu, eu paro de contar de trás para frente e agora eu vou criar uma historinha positiva. Por exemplo, quando entrou essa coisa aí do vírus, que eu pensei, e se eu pegar? Eu criei depois uma história positiva. Bom, se eu pegar, eu vou ficar muito bem. Porque eu cuido da minha saúde, eu bebo bastante água, eu sei que a minha imunidade está boa e eu vou melhorar ainda mais a minha imunidade. Como eu já sei que eu não peguei ainda, eu vou tomar os cuidados, mas eu vou melhorar a minha imunidade. O que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade? Li um pouco mais sobre isso, algumas coisas eu já sabia, e quando isso aconteceu, eu criei a programação vibracional para proteção contra o vírus, distribuí inclusive para todo mundo, passei a ouvir, descobri que o chá de mastruz, erva Santa Maria, também conhecida assim, é uma excelente erva para melhorar a imunidade. Comecei a tomar o chá de mastruz todos os dias. Então, ao invés de inventar uma possível gravidade da doença, ir para o hospital, e morrer, e adoecer, e etc e tal, eu fui inventar com o meu cabeção formas de me proteger. Isso é transformar um pensamento que veio negativo numa ação positiva. E para quebrar o pensamento negativo, eu conto de 100 para trás. E nunca precisou de chegar até 50. Eu não me lembro nenhuma vez de já ter chegado até 50. Então, às vezes, assim, quando vinham os pensamentos negativos, lá mais na juventude, já tem muito tempo que eu pratico isso. Quando tinha uma frustração, às vezes uma frustração até em relacionamentos, e que vinha aqueles pensamentos negativos, eu começava 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89. Então, deu muito certo comigo, porque quebra, porque para você contar de trás para frente, você precisa de um mínimo de concentração. E esse mínimo de concentração tira aquela sequência de pensamento do seu cabeção. O truque é esse. Olha, comigo funciona. E já funcionou com um monte de gente que eu tive coragem de contar. Demorei a ter coragem de contar isso aqui para vocês, que é muito bobinho, é bobinho demais. Mas as coisas bobinhas também dão muito certo. Deu certo comigo e eu queria compartilhar com você. Eu espero que ajude. E se você fizer essa experiência e der certo, me conte principalmente lá no WhatsApp ou então no Telegram, porque eu vou gostar muito de saber. Aqui no YouTube eu curto todas as mensagens, mas dificilmente eu consigo responder, porque eu tenho o WhatsApp, tenho o Telegram, tenho o Instagram, tem muita coisa, e aqui no YouTube eu vejo, leio, curto, e a partir das mensagens de vocês eu crio os vídeos. Mas infelizmente não dá para responder todo mundo. Mas se você mandar no WhatsApp, eu respondo. Se você mandar no Telegram, eu respondo. Então, se você tiver uma experiência legal com essa coisa de contar de trás para frente, de 100 até 1, mudou o seu pensamento, aliviou aquela ansiedade, aquela agonia, conte aí, porque eu vou divulgar isso, vou compartilhar também com outras pessoas. Bom, de novo eu quero lembrar, se você ainda não tem a Voz da Madrugada, é só você clicar no link que eu vou deixar aí embaixo, para você receber todos os dias gratuitamente pelo Telegram, tá bom? E se você chegou até aqui esse vídeo,
curta, compartilhe, comente lá pelo menos um bom dia. E se você assistiu a primeira vez um vídeo aqui no canal e gostou desse vídeo, olha, seja bem-vindo, se inscreva no canal. A gente conversa aqui sobre essas coisas. Um grande abraço e eu espero você no próximo vídeo.